meu canal do YouTube e hoje eu quero trazer um tema muito importante. É um tema que talvez você nunca tenha ouvido falar, se chama silêncio adictivo. Nós vamos refletir um pouco, mas eu não vou refletir junto somente com você. Eu estou aqui na Casa de Recuperação do PCJ, nosso centro de tratamento, e numa partilha em grupo com os nossos residentes, e eles estarão me fazendo algumas perguntas. E nessas perguntas eu estarei dando respostas dentro dessa linha do silêncio adictivo. E aí você vai ouvir a pergunta, você vai ouvir as minhas respostas de forma que possa contribuir na sua caminhada de aprendizado sobre adicção, tratamento e recuperação aqui no canal Silvestre Falcão. Então vamos lá. Eu gostaria de saber que quando você está dentro da comunidade terapêutica, acho que você tem uma certa proteção contra a doença. Ela parece que não grita tanto quando você passa do portão para fora. Este é um fenômeno muito comum, independente, muitas vezes, do tipo de tratamento, do método de uma comunidade terapêutica, cada uma tem seu método, sua forma de tratamento, os residentes, só pelo fato de geograficamente estarem distantes do seu local de ativa, né, ou das situações lá fora que venham atormentá-lo, que a gente chama de desintoxicação, né, esse fato dessa distância geográfica, por si vai existir um silêncio adictivo, né? Ele vai estar dentro de um cronograma, dentro de procedimentos na comunidade terapêutica, que vai como que amortecer, né, os sinais, as vozes da adicção dentro dele e através dele. Porque ele vai estar com a mente ocupada, com o seu corpo ocupado, fazendo as suas atividades dentro de uma rotina, e com isso o seu foco não vai ser mais o foco de ir buscar a droga, de desejar a droga, de consumir a droga. O seu foco, as suas prioridades, seus objetivos dentro de um cotidiano irão mudar, né? O script irá mudar, o cenário irá mudar. Então, a doença por si só, ela vai silenciar dentro da comunidade terapêutica, né? Mas lembrando bem, né? A doença apenas vai silenciar-se. Mas isso não significa que ela vai sair de dentro dele, né? É como se ela estivesse adormecida dentro dele. E quando se sai de uma comunidade terapêutica, por algum evento, por alguma situação, por alguma necessidade, é comum, né, ele sentir que a doença vai falar um pouco mais para ele, né? Ela já não vai ficar tão amortizada, tão silenciosa. A minha pergunta também engloba um pouquinho o que ele falou, mas eu vou um pouco mais além. Estar sozinho lá fora. Né? Eu tinha um momento sozinho, só eu, não tinha ninguém da comunidade comigo, nenhum residente junto comigo, e eu passei por situações que me trouxeram lembranças da ativa, e eu me sentia uma força querendo me levar a fazer novamente o que eu fazia na ativa. Me deu um medo, eu corri. Esse residente, ele diz que do estar sozinho, né? Existe um ditado que se diz, né? O adicto sozinho está mal acompanhado. É comum a gente ouvir essa frase. O que acontece? O estar sozinho é estar sem essa proteção do cotidiano, das atividades dentro da comunidade terapêutica, quando ele tem que, porventura, sair. Quando ele tem que, porventura, ter que dar alguma saída por alguma necessidade. Ele pode até sair sozinho, ou mesmo acompanhado com mais um residente ou um monitor. Porém, nessa saída, existe algo que está acompanhando ele, que é a sua própria doença. Então, onde ele for, a doença estará com ele. Né? No tempo que for, a doença estará com ele. Na intensidade que for, a doença agirá. Pode ser uma intensidade menor, pode ser uma intensidade maior, mas a doença vai sinalizar de alguma forma, vamos dizer, o seu ataque. Por que eu digo isso? Porque a dependência química é uma doença até hoje incurável. O que existe é o controle.
Então, o fato de estar dentro de uma comunidade terapêutica, se recuperando, se trabalhando, é uma situação de controle, sim. Uma situação de controle para mudança de hábitos, mudança de estilo de vida, mudança do caráter, mudança de objetivos, de princípios de conduta. Então, o controle não é controle de regras tão rígidas. É um controle no sentido de voltar para o prumo, de voltar para o eixo. E mesmo o residente se sentindo muito bem e sem, vamos dizer, o ataque da doença, sem a doença falar com ele dentro da casa de recuperação, mas quando ele vai para fora, a tendência sim é ela dar os seus sinais. Então, ele está saindo, acompanhado ou não, mas a doença estará com ele. E, inclusive, isso é até um treinamento. Eu acho importante quando o residente está dentro de uma comunidade terapêutica, vamos dizer que o tratamento seja de 9 meses, mas não convém que ele fique enclausurado, aprisionado, né? Muitos chamam até de cárcere privado, que na verdade não é, porque a internação de uma comunidade terapêutica é uma internação voluntária. Então não acho que convém ele ficar sem sair. Eu acho importante, às vezes, ele dar algumas saídas, ter experiências sociais acompanhadas, orientadas, né, pelos profissionais que estão junto dele. Por quê? Porque ele vai vivenciar novos registros. Ele vai dar essas saídas, a doença vai estar com ele, porque ele não está curado, mas o que ele vivenciar, seja de positivo ou de negativo, seja no sentido de recuperação ou de ataque da doença fora, né, da comunidade terapêutica, servirá de um registro novo para ele, onde nesse registro novo ele vai poder renovar o seu propósito, renovar sua motivação, ele vai poder treinar fora da comunidade terapêutica condutas novas que ele aprendeu no cotidiano da comunidade terapêutica. Mas isso é um treino, isso não é da noite para o dia, isso não é com 1, 2, 3 saídas de uma comunidade terapêutica. Né? São experiências que vão se juntando e ao se juntarem vai formando um padrão de comportamento de recuperação. Isso é recuperação. Recuperação é restabelecer, é resgatar, é restaurar, né? Modificar. E quando ele vivencia isso, através do relacionamento de pares dentro de uma comunidade terapêutica, através das terapias, essas mudanças, ele está fazendo treinamentos também para treinar nessas saidinhas, vamos dizer, da comunidade terapêutica. Até chegar no final do seu tratamento e ele sair com uma base, diríamos, considerável, né, para poder funcionar de um jeito mais saudável dentro da sociedade, dentro da sua família e também aprender a lidar com os diversos problemas, porém de uma forma saudável, né, de uma forma nova e diferenciada, né, com essa consciência. Então esse silêncio adictivo, quando vai para fora, né, eu repito, muitas vezes a doença, eu sempre digo isso, ela vai falar através da imaginação, de falsa crença, né, de um desejo, de um impulso. Né, e por isso que vem esses momentos que precisam ser considerados dentro de um tratamento. Ontem, quando nós entrei na casa, eu passei para o local onde eu fazia o consumo de drogas e me senti eufórico com relação ao uso de drogas. Hoje, nós entrei na casa novamente, eu não tive aquela sensação ruim que eu tive ontem. Não fui ao mesmo lugar que ontem, andei em um outro lugar e não tive a mesma sensação que eu tive ontem. Hoje eu me senti muito mais confortável. Isso é muito interessante. O processo de recuperação é um processo contínuo de autossuperação. Se dentro dos 9 meses, numa comunidade terapêutica, se você, nas experiências vividas, muitas delas dramáticas, chatas ou tristes, ou que causam desapontamentos, que causam medos, por exemplo, quando você dá alguma saída da comunidade terapêutica e ver local de ativa, passa por local de ativa e dá um mal-estar, né? É preciso que todas as experiências, sejam dentro ou fora da comunidade terapêutica, elas tenham um significado de uma autossuperação num processo contínuo. Se o indivíduo está dentro de uma comunidade terapêutica, tem todos os recursos, instrumentos, ferramentas para se trabalhar e fazer a sua recuperação lá. Se ele não faz a sua autossuperação, é em vão. Ele não vai estar
construindo essa estrutura interna de recuperação. A base, né, de um novo investimento para poder, lá fora, poder funcionar de uma forma diferente. Então, é muito comum isso, né, as pessoas saírem e quando passam em local de ativo, e quando encontram pessoas da sua família, de seus relacionamentos antes de se internar, e que eram relacionamentos estressantes, né, eles sentiram esse estresse quando tem esse reencontro, seja com lugares, seja em relação a pessoas. Isso daí a gente chama, dentro da comunidade terapêutica, no dia a dia, de barulho. Né? A pessoa fica embarulhada. O que é esse embarulhamento? Esse embarulhamento é sinal que a doença está na pessoa. Porque a doença, né, ela fica silenciosa, né, por dois motivos. Primeiro motivo, no sentido da recuperação, ela se silencia porque ela tem um adversário ali que são os métodos, os meios, as ferramentas, os instrumentos de recuperação. Então ela se contém, né? É o que nós chamamos de controle da doença, já que não tem cura. Então a doença adictiva ela silencia quando a pessoa está nesse processo constante de autoinvestimento, de autossuperação. Mas existe uma outra forma da doença silenciar também, né, que é o silêncio adictivo, que já é a forma nociva, prejudicial e negativa, que é a sua artimanha. Né? A identidade adictiva ela tem suas nuances. O caráter adictivo tem seus diversos elementos de manobras para a pessoa manter seus comportamentos adictivos insanos e também para voltar a usar sua droga, os seus produtos químicos. Então, o silêncio adictivo, no sentido mais negativo da palavra, né, ele vê que o indivíduo, dentro da casa de operação, ele está lá fazendo todo o seu investimento, também é conveniente para a doença se manter silenciosa para aproveitar quando o indivíduo estiver sozinho, né, fora da comunidade terapêutica, em alguma saída ou em alguma situação de estresse, e sinalizar, né, aí ela sai do silêncio, a doença, e faz o que a gente chama de ataque. Né? Ataque levando a velhos registros, trazendo emoções fortes e negativas, levando o indivíduo a fechar a mente, a não racionalizar, abrindo mão de suas prioridades de recuperação, colocando outras acima da sua recuperação. Então é onde o indivíduo, como nesse caso falou, fica um embarulhamento. Então isso é muito importante, todos nós temos essa consciência que o silêncio adictivo ele pode vir de dois caminhos. Ele vem pela via da contenção da doença, quando se faz novos investimentos no caminho crescente de autoinvestimento, de autossuperação, introduzindo registros novos para uma nova maneira de viver. O outro sentido, né, do silêncio adictivo é quando este indivíduo ele tem a doença adictiva e ela é como uma cobra, ela fica silenciosa, escondida, esperando o momento exato, adequado, conveniente para dar o seu bote, dar a rasteira e levá-lo novamente para uma queda de recaída e, consequentemente, para a sua ativa. Então, neste vídeo, foi uma grande alegria poder compartilhar com você um pouco do meu conhecimento sobre o silêncio adictivo, com a participação, agradeço de coração os nossos residentes aqui do PCJ, uma alegria muito grande dividir esse aprendizado, esse conhecimento com todos vocês. Eu espero que você compartilhe, né, esse canal do YouTube, que tem sido uma bênção para muitas pessoas, e que você também, se quiser, pode fazer seus comentários, fazer suas perguntas, e eu responderei. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.